Olá, eu sou a Malu Pontes. Vamos falar hoje de técnicas de vendas para você que quer se tornar um especialista digital da Best Web Fest. Ao concluir este treinamento, você irá prospectar novos clientes através de técnicas de vendas aplicadas ao marketing digital. Vai fechar mais negócios e ainda obter resultados sustentáveis. Vai fidelizar clientes. Vai desenvolver uma identidade e a postura de um especialista, um estrategista digital Best Web Fest. Vai poder realizar prospecções eficazes. Vai se destacar perante a concorrência com uma proposta diferenciada para cada tipo de cliente. Vai explorar oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. Vai realizar fechamentos mais rápidos e seguros e com excelência no atendimento. Vai lidar com a objeção e transformá-la em oportunidade de venda. Vai manter a motivação diante dos desafios e obstáculos. Você será capaz de aplicar nossas técnicas para fazer abordagens com sucesso e vai identificar corretamente necessidades do seu cliente. Tudo isso é muito importante. Tem mais, vai identificar também quais são os produtos ideais que irão suprir os interesses de cada cliente e aplicar técnicas de pós-vendas. Irá promover melhorias em sua carreira e se tornar um profissional mais motivado. Este curso é direcionado para todos que queiram aumentar as vendas e aperfeiçoar as ações comerciais de sua empresa utilizando ferramentas do marketing digital. A Best Web Fest apresenta um método exclusivo que conta com as mais poderosas e eficazes ferramentas de vendas e de negociação, com base na dinâmica e flexibilidade das estratégias do marketing digital voltadas ao mercado brasileiro. Seus treinadores possuem experiência consolidada em estratégias do marketing digital, além de vivenciá-las em seu dia a dia. Este programa está dividido em 2 módulos. O primeiro, embasamentos teóricos envolvendo técnicas de vendas, características de um bom vendedor e conteúdo motivacional. O segundo módulo, baseado em simulações práticas de vendas e negociações voltadas ao marketing digital. Todas as pessoas que realizam seus sonhos têm um objetivo muito claro, bem definido em sua mente e muitas vezes rico em detalhes. Esta frase você conhece? Ela é de Napoleão Hill, que ilustra o que queremos te contar aqui. Para você ter sucesso, você deve assumir o controle da sua própria vida. Não culpe os outros pelo seu fracasso. Para alcançar este objetivo, um vencedor deverá ser como eles. O agricultor que está sempre semeando, o esportista profissional que mantém a disciplina e o foco, o militar que reconhece a hierarquia e aprende com os mais experientes. E você sabe me dizer quais são as características de um vencedor? Então vou te contar. Ele não tem medo de experimentar coisas novas. Ele pensa com exatidão, mantém o foco e guia sua mente apenas para o que leva ao objetivo. Ele encontra entusiasmo para seguir em frente, mesmo perante circunstâncias adversas, e elas acontecem. É importante saber que todas as pessoas que atingiram uma grande realização na vida fracassaram algumas vezes. Por isso, faça com que o fracasso seja o seu aliado. Cada vez que você falha, aprende de uma maneira como não fazer aquilo e elimina isso do seu caminho, elimina um erro. Este erro não será mais repetido. Pense, você deixaria seu filho cair e levantar várias vezes ou desistiria de ensiná-lo a andar? Para crescer profissionalmente, deve-se focar na solução e não no problema. Os russos foram os primeiros a mandarem um ser humano para o espaço, Yuri Gagarin, em abril de 1961. Lá no espaço, eles perceberam que as canetas não funcionavam. Então gastaram fábulas de dinheiro para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço, até que conseguiram. Os russos focaram no problema e os americanos na solução. A solução era poder escrever. O problema era que a caneta não funcionava. Com as dicas que eu vou passar para você agora, você se tornará um especialista em marketing digital Best Web Fest, que preza pela excelência e por isso deverá conhecer profundamente nossos produtos e soluções. Em um mercado competitivo como o atual, não basta ser bom. Você tem que ser ótimo, você tem que ser ótima no que faz. Por isso, invista em conhecimento. Procure se aperfeiçoar, seja um especialista no assunto. Esteja sempre atualizado, pois a web e a tecnologia vivem em constantes mudanças. Quem não acompanhar esse ritmo,
A má notícia é que vai ficar fora do mercado. Não invente desculpas como a falta de tempo, por exemplo. É importante que você assista várias vezes este vídeo, por isso, deixe-o sempre à vista. Assista esse treinamento diversas vezes, quantas vezes achar necessário. Quanto mais dominar o assunto, mais seguro você ficará. E esta segurança irá impressionar o seu cliente de um modo muito positivo. Participe de grupos na internet sobre marketing digital. Você deverá ter o pleno domínio do que está oferecendo. E no nosso caso, são soluções em marketing digital. Busque construir uma carteira de clientes vitalícios. E se você for um especialista, eles não vão te abandonar. Você não quer clientes, você quer fãs enlouquecidos. Essa é a frase de Anthony Robbins, que tem muito sentido aqui para nós. Pode ser até que em uma compra você não tenha conseguido fechar com o melhor preço. Mas se este cliente gostou do seu trabalho e da solução oferecida, vai querer sempre contar com você. No final das contas, você verá que ter um cliente vitalício é bem melhor do que ter um fechado, um único cliente, um grande negócio a um grande valor, pois irá vender várias vezes para a mesma pessoa. Conquiste a confiança do cliente. Tem algo mais sedutor que a confiança? É importante que você ganhe sempre a confiança do seu cliente. Gere alívio cognitivo ao dar aquela segurança sobre o que será entregue frente ao que está sendo prometido. Conte a ele sobre seus cases de sucesso. Seu cliente poderá pensar, com aqueles clientes deu tudo tão certo e para mim vai dar também. Use e abuse das provas sociais, como por exemplo nossas parcerias e depoimentos de clientes satisfeitos. Perante um mercado tão competitivo, inspirar confiança é primordial para o sucesso de qualquer empresa ou profissional. Venda o certo pelo preço certo. Conte sobre a localização de sua empresa. O status que uma empresa ganha ao ser sediada em um bairro nobre é muito relevante para o cliente, isso passa segurança. E antes de tudo, aparente ser. Depois, corra atrás para ter. A sua aparência é muito importante, assim como o seu vocabulário. Procure causar uma boa impressão no seu primeiro contato. Tenha em mãos uma boa caneta e uma agenda. Nada daquelas folhas de rascunhos ou caneta que nem funciona direito. Melhor ainda se você tiver um tablet, já que vende soluções em marketing digital. Um vendedor é e será sempre um sedutor. Talvez você ainda não saiba, mas já parou para pensar como um processo de captação de novos clientes é parecido com a sedução? Vamos abordar aqui a sedução, não como conotação sexual, e sim como um processo de captação de novos clientes. Ao tratar o processo de captação de novos potenciais clientes, similar a um processo de sedução, homem e mulher, você poderá aplicá-los nas suas estratégias de vendas. Vamos usar, por exemplo, a paquera em um bar. Digamos que você seja um homem interessado em uma mulher que está nesse bar. Veja as seguintes situações. Se alguém te deu um cartão de visitas, assim como uma mulher, quando passa o número de seu telefone, é porque está esperando a sua ligação. Assim como a mulher, o seu futuro cliente quer conhecê-lo melhor. Caso contrário, não teria passado o seu número de telefone, concorda? Você já recebeu um sinal verde para poder entrar em contato. Por que não aproveitar? Não atire para todos os lados. Sem esta de caiu na rede é peixe. Escolha corretamente quem irá procurar. Para isso, faça pesquisas antes de sair à caça de clientes por aí. Se referindo novamente ao bar, você não vai querer paquerar qualquer mulher que esteja lá ou todas elas, vai? Dê o máximo de atenção à pessoa que estiver prospectando. Enquanto estiver ouvindo este cliente, faça-o sentir que está muito interessado no que ele tem a dizer, no que ele faz e em quem ele é. Assim como deve fazer para impressionar uma mulher no bar, logo nos primeiros minutos de conversa. Foco no cliente e não na sua meta de vendas. Assim como você deve agir com uma mulher, dando mais importância a ela do que o que irá conseguir fazer com ela. Em um segundo encontro, claro. Enfim, um vendedor tem que saber ser um sedutor. Quantas vezes você já deve ter ouvido estas frases? Aquele vendedor tem uma sorte, em tudo que ele toca vira ouro. Você tem que ter sorte para vender. E em resposta a essas frases, eu ressalto: sorte você tem que ter num cassino. Sim, pois a habilidade de vender você pode adquirir com o tempo, basta aprender. É algo acessível a todos e depende só do seu esforço.
Com foco e determinação, buscando conhecimento através de cursos como este, você poderá sim se tornar um excelente vendedor ou vendedora. Todo mundo pode vender. Se você está buscando um emprego novo, terá que saber como se vender durante a apresentação de emprego. Se você optou por abrir sua própria empresa prestadora de serviço, terá que desenvolver a habilidade de vender. Caso contrário, não terá autonomia para negociar os seus serviços. Veja a seguir agora outros mitos sobre o bom vendedor. Primeiro, o bom vendedor já nasce assim. Como citei antes, determinação, boa vontade, persistência e entusiasmo são pontos que favorecem um bom profissional de vendas. Outro mito, o bom vendedor vende de tudo e vende para todos. Um profissional de vendas deverá conhecer profundamente o seu mercado e o seu consumidor. Uma excelente vendedora de cosméticos só será uma ótima vendedora de carros se souber tudo sobre o produto que irá oferecer, sobre os carros e também sobre seus consumidores. Outro mito, o bom vendedor é o que atinge recordes de vendas. Vender muitos produtos, vender grandes volumes, não é o mesmo que vender com qualidade. Uma coisa é vendas em números e outra coisa são vendas com resultados satisfatórios. Quer mais um mito? O bom vendedor precisa falar muito. Ser um bom comunicador, saber se expressar e falar bem é primordial a qualquer vendedor. Já o vendedor tagarela, aquele que fala mais do que ouve, o chato, não é o modelo ideal. O importante é que ele seja entendido pelo cliente. Ter um repertório variado para poder se comunicar com um executivo ou com uma dona de casa é fundamental. Mais um mito: o bom vendedor sempre dá descontos especiais. Recorrer a descontos e brindes faz parte de um processo de vendas, mas não faz um vendedor ser destaque. O bom vendedor sabe agregar valor ao produto que está oferecendo e aí sim vendê-lo. Um especialista em marketing digital deverá estar atualizado sobre o mundo dos negócios. Veja alguns fatos a seguir. Problemas na comunicação entre agência e cliente. Uma agência Y oferece o mesmo, mas com nome e preço diferente e entrega um terceiro serviço. É como se falassem idiomas diferentes. Isto promove um aumento na percepção de risco e faz com que o cliente não se sinta seguro e não invista em estratégias de marketing. Mercado turbulento e alta competitividade. Ocorre uma verdadeira guerra de ofertas de serviços e preços a todo momento. Muitas agências no mercado procuram sobreviver oferecendo os diversos serviços a preços mais baixos que os seus concorrentes, somente para ganhar um determinado cliente. Uma agência X oferece um serviço. Muitos amadores ocupam lugar no mercado e confundem os clientes. Surgem no Brasil atualmente muitas agências e profissionais que se denominam como especialistas em marketing digital. Isso acontece porque o mercado está em franca expansão e acaba atraindo profissionais não preparados, apenas interessados nos lucros que podem conseguir nessa área. O marketing digital não é um mercado para amadores, é necessário estar sempre atualizado. Preços muito diferentes para serviços aparentemente iguais são oferecidos por diversos concorrentes. Você deve ter em mente que estes serviços são iguais somente aos olhos do cliente. Portanto, deverá criar argumentos para aumentar a percepção do valor da sua oferta, justificando assim o seu preço. Por isso, a qualidade do atendimento é cada vez mais importante. É necessário esclarecer que nossas soluções são diferenciadas. Os clientes podem conhecer algumas ferramentas tão bem quanto certos profissionais do marketing digital. Com a internet, eles têm acesso a muitas informações e acabam realizando, além de pesquisas sobre o tema, cursos online que transmitem grande bagagem nesta área. O tempo do vendedor e do cliente, esses tempos são curtos. O cliente espera objetividade na hora da venda e negociação. A qualificação do vendedor nesta hora será fundamental para a tomada de decisão e fechamento do negócio. Agora vamos falar sobre as vendas nos tempos da internet. Bom, antes do avanço e da consolidação da internet, o conhecimento se concentrava na mão do vendedor. Se você queria comprar algum produto, o vendedor é quem te diria as características de cada modelo, a diferença entre as tecnologias, o preço e outros detalhes. Atualmente, com os comentários e recomendações de usuários em mídias sociais, a existência
existência de blogs para cada nicho e o Google trazendo informações, o papel do vendedor mudou. Hoje o cliente pode ter tanto ou mais conhecimento do assunto do que um vendedor e, em função disso, o contato entre eles vai acontecer em um período muito mais à frente, já no processo de venda. De forma geral, o vendedor passou a entrar em cena quando há uma necessidade de um produto ou serviço e o seu papel é apenas ajudar na escolha e facilitar a compra. Vamos falar sobre marketing, alguns assuntos que você tem que conhecer. O funil de vendas. Sabe o que é isso? Antes de abordarmos o que é funil de vendas, é importante que um vendedor saiba que visita, um prospect, é diferente de contato, chamado também de lead. Agora, mais esclarecimentos para você. Vamos falar entre as diferenças de prospect, lead e cliente. Prospect é uma conta ou contato que está no processo de prospecção, ou seja, você ou sua equipe estão interagindo com ele e tem uma data final para concluir esse relacionamento, quando então o mesmo será convertido em cliente ou voltará para o posto de suspect. Depois eu te conto sobre isso. Lead é alguém que já demonstrou interesse no tema do seu negócio e que provavelmente gostaria de ouvir mais da sua empresa, tanto em termos de conhecimento quanto sobre ofertas de produtos e serviços. Da mesma forma, é alguém que poderia ser abordado por um membro da equipe comercial, desde que seja o momento certo para tal. Pode ser um contato com quem você trocou o cartão em um evento, que foi indicado por alguém ou que chegou até sua empresa por meio do seu site, por exemplo. No entanto, você ainda não levantou informações suficientes para saber se ele é um cliente potencial ou não. O lead pode ser dividido em lead qualificado, aquele que tem potencial e perfil para ser cliente, e lead não qualificado, que no momento não tem perfil para ser cliente. Agora, falando de suspect, que eu disse lá atrás, é aquele consumidor que é simplesmente um suposto comprador, um suspeito dos seus produtos ou serviços e que se enquadra dentro do seu público-alvo. Além de ter entrado em contato com a empresa, ele também pode ter sido contatado pela equipe comercial. Todos os seus esforços em marketing digital passam pelo funil de vendas. Suas ações serão sempre para trazer as pessoas para dentro deste funil e fazê-los chegar ao final do funil, onde é efetuada a venda do produto ou do serviço em questão. O seu funil de vendas ele pode ser dividido basicamente em 3 partes. Leads, que são os contatos, prospects, contatos qualificados e clientes, os consumidores efetivos. Este é o funil de vendas da sua empresa. Nos primeiros estágios, o cliente ainda tem dúvidas e ainda não despertou seu interesse pelo produto ou serviço. No topo do seu funil comercial, o potencial cliente ainda não está no processo de busca de soluções para nenhum problema, ou seja, ainda está longe de se tornar um cliente. O objetivo do topo do funil é atrair a atenção para a descoberta do problema e levar o público para dentro do processo de venda. Com um trabalho bem feito de atração e conversão no topo do funil, as empresas invariavelmente caem em um problema. O que fazer com tantos leads? Por isso, só gerar leads não é suficiente. É preciso ter um processo que ajude o lead a descer cada vez mais pelo funil de vendas e depois separar aqueles que já estão mais propensos a comprar a solução. Por esse motivo, é importante definir o funil de vendas, pois ele lhe mostrará o que você deve ou não fazer durante a gestão de leads. O meio do funil é o momento em que o potencial cliente já reconhece seu problema e passa a possuir uma necessidade e está procurando por soluções. Pense agora no seu ciclo de vendas, aquele da sua empresa. Quais são as dúvidas de seu cliente? O que ele tem em cada uma destas etapas? Conhecendo o produto. A Best Web Fest oferece soluções em marketing digital. É importante que você frequente os treinamentos ministrados pela empresa e estude todo o material oferecido, como textos do nosso site, páginas do Facebook, os nossos DVDs de treinamento, entre outros. Pesquise sobre cada solução oferecida, buscando esclarecer sobre o funcionamento de todas as ferramentas do marketing digital. Ouça nossos audiolivros. Participe de grupos sobre o marketing digital na internet e converse com pessoas desta área para se atualizar e dominar o assunto. Pontos importantes para você, estrategista digital. 1.
Conheça profundamente as soluções e serviços da empresa. A partir de então, você poderá apresentá-las a um prospect. Você, como estrategista digital, tem a obrigação de conhecer todos os serviços oferecidos e as ferramentas do marketing digital. Você tem que estar seguro e confiante quando for falar com seu cliente. Se o seu cliente sentir que ele domina o assunto mais do que você, provavelmente você não vai fechar negócio. 2. Entenda as necessidades do prospect e ofereça soluções que irão resolver o problema dele. Saiba ouvir o seu prospect. Lembre-se, você está ali para apresentar soluções para o problema que ele ainda vai te mostrar. Leve um caderno e anote todos os pontos necessários. Mostre que você está interessado em ouvi-lo. Depois de estar convicto de que você entendeu o seu prospect, ofereça a ele, entre as nossas soluções, a que mais o atenderia naquele momento. 3. Prometa para o cliente apenas o que a empresa pode entregar. Preocupe-se em garantir o grau de satisfação do cliente, a confiança e a continuidade do contrato. O estrategista digital não pode prometer aquilo que não pode cumprir. Por estar bem informado sobre as soluções Best Web Fast e estar ciente sobre quais são as necessidades daquele prospect, o estrategista digital deve saber exatamente o que vai oferecer. Não basta apenas fechar o contrato e mais tarde vir a perder o cliente. É de suma importância atender prontamente às necessidades dele. O cliente que ficar satisfeito com nossos serviços se tornará fiel à empresa. 4º ponto, venda. Vender não é empurrar algo para o cliente pelo maior preço. Uma boa venda é oferecer algo que poderá ajudá-lo. Venda com perguntas, não com respostas. Somente depois de ter descoberto as reais necessidades de seu cliente, mencione o que está oferecendo. O processo de negociação é, acima de tudo, um passo a passo para um relacionamento repleto de benefícios e principalmente duradouro. Ponto 5. Ganhe a confiança do prospect. Em mercados competitivos, a confiança é um fator decisivo. A aproximação deve sempre ser feita com simpatia, prontidão, deixando o cliente muito à vontade. A venda é um processo de relacionamento. O comprador não é apenas um número. É necessário investir na qualidade do atendimento para cativar uma clientela de qualidade, que sempre volta e traz novas necessidades e novos compradores. Ponto número 6. Ser persistente é diferente de ser insistente. É importante assumir a negociação, controlar completamente o processo e direcionar a conversa com o cliente. O profissional não deve desistir na primeira negativa. 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato. No entanto, é importante saber a hora de recuar. A estratégia pode ajudar a garantir futuras oportunidades. Ponto número 7. Ter clientes vitalícios. O melhor é vender muitas vezes para o mesmo cliente. Muitas vendas, isso é ótimo, mas não basta, pois é preciso também obter um resultado melhor para o futuro, ou seja, um cliente fidelizado. Ponto número 8. Oferecendo a coisa certa, da maneira certa, você consegue cobrar o preço que quer e vender muitas vezes. Com muita habilidade, argumentos fortes e treinados, o estrategista digital deverá fugir das comparações com os concorrentes e enfatizar o valor das soluções, ao invés de levar o cliente a pensar sobre o preço das soluções e serviços. Ponto número 9. Encante o seu prospect, oferecendo a ele muito mais do que ele esperava. Ele deverá se perguntar: somente nessa visita eu já aprendi tanto, imagina o que ele poderá fazer pelo meu negócio. Ponto número 10. Depois de fechar negócio e se tornar um cliente e não mais um prospect, é hora de encantar este cliente. A equipe Best Web Fast porá em prática as estratégias de marketing digital que farão com que este cliente seja prontamente atendido. Cliente satisfeito fará indicações e assim novas vendas surgirão. Vamos falar agora sobre treinamento Best Web Fast. Todos que obtiveram sucesso se associaram a outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento. Um estrategista digital deverá ter em mente a importância que é um treinamento. Faltar em um treinamento e não estudar um determinado tópico pode ser decisivo no processo de sucesso ou falha.
A Best Web Fest oferece treinamentos semanais sobre o produto, técnicas de vendas, técnicas motivacionais e desenvolvimento pessoal. Plano de 90 dias. 90 dias é o tempo que o cérebro leva para se adaptar a uma nova atividade e tornar alguém hábil para algo. O objetivo principal é gerar o maior número possível de leads em 90 dias. E como avaliar seu rendimento? Fator semanal. Dividir o número de visitas pelo número de fechamentos na semana. Fator mensal. Dividir o número de visitas pelo número de fechamentos no mês. Um exemplo. Se você fez 100 visitas em um mês e fechou 2 clientes, seu rendimento poderia ser avaliado assim: a cada 50 visitas, eu fecho um negócio. Se o resultado foi bom ou ruim, isso fica a seu critério. Método Best Web Fest. Número 1. Preparação do plano de ação. Número 2. Contato. Número 3. Levantamentos de informações. Número 4. Apresentações das soluções Best Web Fest. E número 5. Fechamento. Preparação. Organizar contatos. Antes de visitar uma empresa, procure hierarquizar cada contato, identificando quem é o decisor e quem é o influenciador. Além do decisor, que é quem efetivamente vai fechar o negócio com você, existe a figura do influenciador, que poderá ser desde um consultor interno da empresa ou filho do decisor. Cuidado para não escolher alguém como alvo de sua abordagem inicial e ao final da visita descobrir que a pessoa não decide por nada. Já imaginou, depois de usar todos os seus argumentos, ouvir "vou falar com o meu diretor"? Para isso não acontecer, tenha em mente que as organizações são estruturadas de formas distintas. Pessoas e cargos diferentes decidem por processos diferentes em estágios diferentes. Sem o consentimento, a aprovação do influenciador, em alguns casos, você pode não ter sucesso com determinado cliente. Por isso, procure identificar essa figura inicialmente e depois hierarquize seus contatos: decisor, influenciador, influenciador oculto e etc. Organize os clientes que serão visitados em uma planilha Excel ou no CRM da empresa. Organizando seu material de vendas. Não corra o risco de perceber que esqueceu algo justamente ali, no momento da visita. Isso irá passar a ideia de um profissional desorganizado ou desatento e poderá prejudicar também a imagem da sua empresa. Lembre-se, a sua imagem será associada à sua empresa. Você já deve ter ouvido falar que a primeira impressão é aquela que fica, com certeza. Então, se organize antes de encontrar o prospect. E atenção à sua aparência. Barba bem feita para os homens e maquiagem suave para as mulheres. Unhas bem cuidadas, cabelos arrumados e roupa adequada. Checklist dos itens que você não poderá se esquecer de levar e das tarefas que deverão ser feitas antes da visita. Separe folders, lâminas, cartão de visitas e todo o material impresso de publicidade da Best Web Fest. Leve um bloco de notas e uma caneta, preste atenção, que funcione. Caso tenha um tablet ou notebook, salve nossas soluções de modo organizado. Releia a coleta de informações que você realizou sobre o cliente. Prepare uma breve apresentação sobre a sazonalidade do mercado dele através do Google Think Insiders e do Google Trends. Copie os gráficos em um arquivo PDF com a identidade visual do prospect e da BWF e deixe o arquivo com ele. Faça uma nova visita ao site e uma nova pesquisa nas redes sociais momentos antes da visita, pois pode ter havido alguma atualização. Sondagem antes da visita. Colher o máximo de informações possíveis sobre o prospect. Faça pesquisas no Google sobre o seu prospect e seus possíveis concorrentes. Ao entrar no site do seu prospect, faça uma análise rigorosa do seu layout e o seu conteúdo. Veja se é um site responsivo e linkado às redes sociais. Verifique se o texto do site é vendedor e persuasivo ao ponto de gerar conversões. Procure saber um pouco sobre a reputação dele nas redes sociais e faça o mesmo com os concorrentes dele.
Pesquise nas mídias sociais, como o Facebook e o LinkedIn, o perfil da pessoa com quem vai conversar. Alguns perfis são abertos, mesmo que não esteja em sua rede de contatos, e você poderá entrar e ler alguma coisa. Aproveite para descobrir suas motivações, hobbies e etc. Use estas informações ao seu favor durante a visita. Mas atenção, não diga que fez isso. Vamos falar agora sobre a sondagem durante a visita. No tópico anterior, aconselhamos você a chegar mais cedo, não somente para não correr o risco de se atrasar, mas também para iniciar o processo de sondagem. Enquanto espera para ser atendido, aproveite e fique atento a todos os detalhes daquela empresa. Faça perguntas simples se houver algum funcionário no local, como uma secretária ou recepcionista, por exemplo. Procure por algum folheto, folder ou qualquer outro material usado para a publicidade daquela empresa. Dicas para a sondagem durante a visita. Antes de abordar a apresentação das soluções, é importante ressaltarmos alguns pontos. Você, estrategista digital, está lá para quê? Para entender o problema do seu cliente, o que passa naquela empresa e não para empurrar algo para ele. Procure criar empatia com este cliente. Tente pensar como ele mesmo pensaria. Não é momento para conflitos, portanto, evite temas como religião, times de futebol e política. Só toque nesses assuntos se você tiver certeza de que isso gera empatia. Por exemplo, ao ver que na sala do cliente tem vários símbolos do time X, pode-se concluir que ele torce pelo time X. Se você for torcedor do mesmo time, aí sim poderá começar esse assunto para quebrar o gelo. Mas tenha a máxima cautela e certeza do que você está fazendo. O marketing digital é relativamente novo no Brasil, por isso ensine o que você vende ao seu cliente. Você não irá para esta visita para encontrar o ponto fraco dele e oferecer o produto mais caro, e sim para oferecer uma solução para o seu negócio. Vale a pena repetir, você não está vendendo nada, você está lá antes de tudo para entender o problema do cliente e aí sim encontrar a melhor estratégia para ele, de acordo com o mercado em que ele atua. Como deve saber, para diferentes mercados traçar diferentes estratégias. Exemplo número 1. Se o cliente for de uma clínica médica, consequentemente, oferece um serviço que deverá eliminar alguma dor. O produto indicado seria o Google AdWords. Exemplo número 2. Se o cliente for uma agência de viagens, roupas de grife ou carros de luxo, podemos dizer que estes vendem sonhos. Neste caso, o ideal é investir no Facebook. Já para atingir um público mais específico, pessoas que ocupem altos cargos em companhias, por exemplo, o recomendado é o LinkedIn. Quanto mais tempo você gastar na sua preparação, mais fácil ficará o seu trabalho durante a apresentação. Você vai passar confiança ao cliente, pois estará se sentindo confiante. Esta preparação consiste em quê? Em estudar, em primeiro lugar, tudo sobre as nossas soluções e, em segundo, estudar tudo sobre o negócio do cliente que irá visitar. O primeiro momento é dedicado às apresentações. A qualidade desta apresentação contará muitos pontos ao seu favor. Se for para várias pessoas, o aconselhável é usar um projetor. Apresentação das soluções. Agora a Best Web Fest vai te dar dicas de como apresentar soluções em marketing digital. Bom, é chegado o momento mais importante. Agora é você e o seu cliente. Você já se sente então preparado e confiante, pois já participou do treinamento oferecido aqui neste vídeo. Já realizou todas as pesquisas na web, está pronto e motivado para apresentar as soluções e fechar o seu negócio. A seguir, como apresentar as soluções em marketing digital. Confira as dicas da Best Web Fest. Portfólio de produtos e serviços oferecidos pela Best Web Fest. Apresente a beleza e funcionalidade dos sites. Demonstre que nossos sites responsivos abrem em qualquer plataforma. Fale sobre os textos que são produzidos e que, além de apresentarem conteúdos vendedores, utilizam técnicas de SEO. Cite resultados positivos alcançados por nossos clientes com nossas estratégias. Nossos principais clientes atendidos. Mostre nossa cartela de clientes. Use como exemplo um cliente do mesmo segmento. Parcerias da Best Web Fest. Nossa localização privilegiada. A Best Web Fest se localiza em uma região central da maior cidade do país e não é por acaso.
material já entregue, sites, e-commerce, fanpages, entre outras de nossas soluções já entregues aos clientes. A marca Best Web Fest. Ressalte a credibilidade da marca Best Web Fest, exaltando sua história e tradição. Esteja convicto ao afirmar: eu sou um estrategista digital da Best Web Fest, uma das melhores do Brasil. Os diferenciais da Best Web Fest. Exalte os valores da nossa equipe. Discurse sobre o nosso compromisso, nosso empenho e dedicação a cada cliente. Faça comparações com outras agências que não contam com uma equipe tão especializada quanto a Best Web Fest. Informe que esta equipe é composta por redatores especialistas em SEO e copywriting, especialistas em marketing digital, social media, programadores e web designers, todos focados em resultados. Caso algum funcionário ou parente do prospect gerencie as mídias sociais, contas Google AdWords ou tenha ele mesmo criado o site, tente convencê-lo, mas com muita delicadeza, que uma equipe de profissionais funcionaria melhor, porque estão todos focados em resultados e têm muito mais experiência. A Best Web Fest não é composta por amadores, e sim por profissionais que buscam a excelência de seu atendimento, participando de cursos e se atualizando constantemente. Argumente, fale sobre a estrutura da Best Web Fest, sua especialidade e seu foco no marketing digital, sua experiência nesta área. Ouvindo seu cliente. PNL, Programação Neurolinguística. O que é PNL e como ela pode te ajudar? PNL é o estudo de como representamos a realidade em nossas mentes e de como podemos perceber, descobrir e alterar essa representação para atingirmos resultados desejados. Definição de Getúlio Barnaschi. Programação neurolinguística é uma expressão um tanto obscura, que na verdade compreende 3 ideias muito simples. A parte neuro da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os comportamentos nascem dos processos neurológicos da visão, audição, olfato, paladar, tato e sensação. Percebemos o mundo através dos 5 sentidos. Compreendemos a informação e depois, aí sim agimos. Nossa neurologia inclui não apenas os processos mentais invisíveis, mas também as reações fisiológicas a ideias e acontecimentos. Uns refletem os outros no nível físico. Corpo e mente formam uma unidade inseparável, um ser humano. A parte linguística do título indica que usamos a linguagem para quê? Para ordenar nossos pensamentos e comportamentos e nos comunicarmos com os outros. A programação refere-se à maneira como nos organizamos, como organizamos nossas ideias e ações a fim de produzir resultados. A PNL trata da estrutura da experiência humana subjetiva, de como organizamos o que vemos através dos nossos sentidos. Também examina a forma como descrevemos isso através da linguagem e como agimos, intencionalmente ou não, para produzir resultados. Conhecendo o que é PNL e Rapport. Pesquisas mostram que as decisões de compra nos pontos de venda são tomadas inconscientemente do consumidor e acontecem em menos de 5 segundos. A PNL, Programação Neurolinguística, nos auxilia a alcançar um melhor entendimento e uma comunicação mais eficaz com as pessoas. Através do estabelecimento de um rapport, entramos em uma sintonia com quem estamos nos comunicando. Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. Rapport significa receptividade ao que a outra está dizendo, não necessariamente que você concorde com o que está sendo dito. É a essência da comunicação bem-sucedida, segundo Anthony Robbins. Agora que você já sabe o que é PNL e Rapport, você está começando a se tornar um excelente comunicador. O Rapport é um dos pilares da PNL e o mais importante processo em qualquer comunicação. É por isso que o estrategista digital deve procurar estabelecer um Rapport com o cliente. Quando as pessoas estão se comunicando em Rapport, elas acham fácil serem entendidas e acreditam que os seus interesses estão sendo considerados como relevantes pela outra pessoa. Se você alcançar a sintonia que o Rapport proporciona, algo mágico acontece entre você e o seu cliente. Você e o seu cliente sentem que estão sendo escutados e entendidos. Faça com que seu cliente inconscientemente pense: essa pessoa pensa como eu, então eu posso relaxar e confiar.
Assim ele irá te ouvir, vai te dar atenção e até concordar com o que você está falando. Um verdadeiro rapport cria uma atmosfera de confiança mútua. Não use o rapport como uma tática para manipular o cliente. Ele pode perceber e não irá reagir positivamente. Entretanto, se você dominar a arte do rapport e se a sua intenção for ouvir e ser ouvido para alcançar soluções, você irá se tornar um comunicador poderoso e confiável. E se tornando um bom comunicador, isso ajudará e muito a se tornar um bom vendedor. Agora, como alcançar este rapport? Uma dica é se utilizar do método chamado espelhamento, que reproduz o comportamento da outra pessoa. Espelhar é copiar fisicamente os comportamentos da outra pessoa, mas cuidado, faça-o de uma maneira muito sutil. Você deverá espelhar postura corporal, expressões faciais, gestos das mãos, deslocamento do peso, respiração, movimentos dos pés e movimento dos olhos. O retorno será a mesma reação que você criou para o seu cliente: positividade e conforto. Aqui você dá início a um processo de identificação com o seu cliente. Ao conseguir estabelecer este rapport, você irá entender qual o nível de conhecimento sobre a solução que você está apresentando ele tem. Canais de comunicação. Como ampliar o rapport? Você pode aumentar ainda mais o rapport com o seu cliente ao identificar qual canal de comunicação deverá ser mais trabalhado. Canais de comunicação. Grande parte de nós aprendeu na escola quais são nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Todos esses sentidos são canais por onde captamos as informações. Dentro da PNL, o olfato, tato e o paladar foram agrupados e representados por um único termo, o chamado canal sinestésico. Dessa forma, os principais canais para a comunicação pessoal são o visual, o auditivo e o sinestésico. Quando identificamos qual canal que nosso cliente mais usa, seja o visual, auditivo ou sinestésico, deveremos usá-lo a nosso favor. Cada canal tem suas características. Veja agora. Procure identificar em qual o seu cliente mais se encaixa. Visuais. Como identificar? Memorizam mais facilmente vendo imagens e figuras e tendem a ter dificuldade em lembrar instruções verbais. Quem tem mais essa sensibilidade se interessa em ver as ideias, propostas e como eles se mostram ou aparentam. O vocabulário de uma pessoa que utiliza preferencialmente o canal visual é composta predominantemente por ver, imagem, cor, nítido, olha, observe, claro, escuro, imagina. Este cliente poderá dizer: eu vi um site, eu vi um anúncio no Google. E como proceder? Clientes preferencialmente visuais precisam de estímulos que encham seus olhos. Capriche na apresentação do seu portfólio, use imagens que remetam a algo que tenham significados para ele e que sirvam de referências. Mostre sites, páginas do Facebook, entre outras. Os auditivos. Como identificar? As pessoas que percebemos gostar mais dos canais auditivos se estimulam por sons, desde uma música até mesmo pela voz do vendedor. Repetem com facilidade o que ouvem, aprendem ouvindo e gostam de conversar. Memorizam procedimentos por etapas. Compreendem melhor quando escutam outras pessoas dizendo como as coisas estão. Ele poderá dizer: eu ouvi dizer que o Google traz muito retorno. É uma dica. E como proceder? Se o cliente for mais auditivo, selecione as palavras para construir suas frases e apresente um diálogo bem elaborado. Os sinestésicos. Como identificar? Em uma conversa com o cliente sinestésico, podemos perceber facilmente que em grande parte do tempo ele estará tocando o seu interlocutor acima, sem receios. Diferente dos visuais, os sinestésicos reagem bem ao toque e com frequência tocam o próprio corpo e as outras pessoas enquanto falam. Eles gostam de atividades que envolvem sensações e movimentos. Gostam de sentir o mundo e as pessoas. E como proceder? Sinestésicos precisam sentir-se bem a respeito de ideias e projetos para aprová-los.
Bom, agora que você já sabe o que são e para o que servem estes canais, você mesmo deve estar buscando saber se faz parte dos visuais, dos auditivos ou dos sinestésicos. É importante ressaltar que utilizamos os 3 canais quando nos comunicamos e que preferencialmente usamos mais um do que outro. Portanto, não somos visuais, auditivos ou sinestésicos, e sim estamos mais visuais, mais auditivos ou sinestésicos. E assim se dará com o seu cliente na hora da visita. Durante a visita, anote os pontos mais interessantes desta conversa. Mostre que você se interessa pelo que ele fala. Preste atenção ao modo que ele responde às suas perguntas. Procure estabelecer um rapport entre você e o seu cliente no momento da visita. Você pode melhorar suas habilidades de comunicação usando a PNL. Cuidados com a linguagem. Fale pausadamente. Evite o uso de termos técnicos do marketing digital. O cliente não tem a obrigação nenhuma de entender do assunto. Se necessário, repetir com outras palavras. Faça uso de exemplos elucidativos. Não use gírias, muito menos palavrões. Ganhando a confiança do cliente. Uma maneira de gerar credibilidade junto ao cliente é explicar, melhor do que ele mesmo, qual sua necessidade principal. Por exemplo, o cliente diz: eu quero estar nas primeiras páginas dos resultados de buscas do Google. O estrategista digital, que domina as ferramentas do marketing digital, deverá argumentar: pelo que entendi, minha sugestão seria, em primeiro lugar, aumentar a taxa de conversão do seu site, para depois pensarmos em aumento de tráfego. Tráfego custa e o ideal é fazê-lo render ao máximo. Então demonstre uma real preocupação em resolver o problema do cliente. Faça com que ele não pense: esta pessoa quer ganhar meu dinheiro. Mantenha a postura, agindo com segurança e sentando-se corretamente. Tenha domínio sobre o que está apresentando, só fale sobre o que conhecer. Se por acaso você não souber responder na hora, sem problemas. Fale que, após se esclarecer, dará um retorno assim que possível. Anote todas as informações que o cliente passar. Ensine ao seu cliente sobre o que você vende. Sempre dê mais do que espera receber. Encante este cliente. Deixe-o pensando a seu respeito. Se nesta visita ele me ensinou tanto, imagino o que ele irá fazer pela minha empresa, caso venhamos a fechar negócios. A segurança do que será entregue frente ao que está sendo prometido gera alívio cognitivo ao cliente. O que são cognições? Constituem a forma como percebemos e interpretamos as situações. São os nossos pensamentos sobre uma situação e não a situação em si que desencadeiam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Seja autoconfiante e transmita essa segurança ao comprador. Presença marcante e autoconfiança são atributos essenciais a qualquer vendedor. Você, que é um estrategista de marketing digital, tem que impressionar o seu comprador para conseguir fechar um negócio. Ser um estrategista digital autoconfiante é fundamental. Autoconfiança não se adquire assim de um dia para o outro. Você é ou não é confiante. Uma pessoa pode se tornar autoconfiante através da busca pelo conhecimento e especialização. E é exatamente o que você está fazendo agora ao assistir este vídeo. A venda começa com preparação e conhecimento, que dão ao vendedor a autoconfiança e o controle sobre esse processo. Ao concluir este curso e depois de assistir e rever este material, você se sentirá muito mais confiante. Veja quantas vezes for necessário. Um profissional bem-sucedido é aquele que sabe que é capaz, mesmo antes de ter atingido suas metas. Para ele, os nãos e as rejeições nunca são encarados de forma pessoal, mas como etapas para chegar onde se quer, o fechamento do negócio. Muito importante, o fato de ser autoconfiante não irá evitar aquele friozinho na barriga minutos antes da visita. Este nervosismo é muito natural, desde que seja controlável. Para se ter uma ideia, artistas consagrados com anos de carreira dizem sentir o mesmo friozinho momentos antes de entrar no palco. Portanto, tente relaxar e faça o seu show. A confiança é um ingrediente importante em uma venda de sucesso. Você quer que seu cliente potencial acredite que ele tem apenas o interesse dele em mente e que você está totalmente comprometido em atender suas necessidades. Uma dica é fazer perguntas que demonstrem genuíno interesse pelas respostas do seu interlocutor. Como uma mensagem é processada dentro do nosso cérebro?
Para que você entenda melhor, o nosso cérebro é formado por 3 partes. A parte reptiliana, croc-brain, o mid-córtex e o neocórtex. Cada parte do nosso cérebro funciona como um filtro de informações. O croc-brain é altamente instintivo e tem pouca capacidade de processamento, mas ele é o primeiro filtro. Ele processa informações rápidas e de forma mais simples. No início da existência humana, foi responsável por determinar se as nossas vidas estavam em perigo. Estudos recentes mostram que quando a mensagem entra, seja pelos nossos ouvidos ou pelos nossos olhos, esta mensagem é processada primeiramente pelo croc-brain. Por isso é importante entender este processo. Se você quer que sua mensagem chegue até o seu cliente, deverá ser o mais claro possível e evitar que o seu cliente rejeite o seu conteúdo logo de início. Ele não pode sentir perigo, porque instintivamente irá fugir de você. O croc-brain guarda só o que for interessante da nossa mensagem e, sendo assim, seja o mais simples possível e se faça entender. Gerar alívio cognitivo ao cliente é fazer com que ele o entenda e confie em você. Levantamento de informações. O levantamento de informações é fundamental para definir as necessidades do cliente. Após ouvi-lo, você irá verificar quais das soluções Best Web Fast seria a mais adequada para atender às necessidades dele. E como formular perguntas. Uma técnica comum ao se vender produtos e serviços é fazer perguntas ao cliente potencial, o prospect. E para que servem as perguntas? Para obter informações sobre as necessidades do cliente potencial. É para isso. Antes mesmo de iniciar o processo de vendas, você precisa de informações sobre o cliente. Precisa entender as suas exigências, sentimentos, preferências e as etapas do processo de compra. A maioria dos vendedores diria que coletar informações é a principal razão para questionarem, e saiba por quê. Para obter feedback. Antes de você conseguir vender algo, é preciso realmente relacionar-se com o cliente potencial. E existem diversos sinais que você pode usar como fontes de feedback sobre o nível de rapport alcançado. Você pode ler a linguagem corporal. Ele se inclina em sua direção? Seus olhos estão fechados? Existe um olhar de indiferença? Você pode enxergar a franqueza de suas respostas. Ele aponta suas necessidades com descrições significativas ou está ocultando informações? Além disso, você pode usar perguntas para obter feedback sobre seu desempenho em termos de direção, conteúdo e profundidade. Demonstrar sua especialidade. As perguntas são uma maneira de você demonstrar a sua especialidade, no nosso caso, em marketing digital. Muitas vezes os vendedores sabem muito mais sobre o produto e sua aplicação do que o comprador. E as pessoas gostam de comprar de vendedores que dominem completamente o assunto. Fazendo perguntas detalhadas sobre o uso que seu prospect fará do seu produto ou serviço, é possível demonstrar o quanto você sabe sobre sua aplicação. Fique atento a estas dicas. Faça perguntas fechadas para obter respostas restritas e confirmações. Esta é uma técnica que deverá ser usada para obter o fechamento. Um exemplo. Você prefere pagar com cartão de débito ou crédito? Faça perguntas abertas para levar o cliente a pensar e obter informações gerais. Por exemplo, o que você acha que está faltando para que seu site seja o ideal? Se você direcionar estas perguntas para as respostas que você quer ouvir, ele acompanhará seu raciocínio e irá concordar com você. Por exemplo, o site ideal para a sua empresa é aquele que apresenta um conteúdo otimizado, texto vendedor e que abre em todas as plataformas, computadores, tablets ou smartphones. Faça uma pergunta motivadora para estimular as respostas. Todo cliente gosta de falar sobre o negócio dele. Por exemplo, eu vi que o seu negócio apresenta muitos diferenciais. Quais são os mais importantes a seu ver? Formule perguntas que comecem por o que, quando, quanto, como, porquê, onde, quem e qual. Praticando. Um exemplo, o cliente diz: eu quero estar nas primeiras páginas dos resultados de busca do Google. O estrategista digital que domina as ferramentas do marketing digital deverá comentar:
Pelo que eu entendi, minha sugestão seria, em primeiro lugar, nunca dê ordens ao seu cliente, viu? Apenas sugira a solução, demonstrando que você domina o assunto. E aí o seu cliente diz: eu tenho um site bonito, foi o meu sobrinho que fez. Lá tem meu endereço, telefone e as informações para os meus clientes. E o estrategista digital responde: muito bom seu site, o seu sobrinho é muito bom nisso. Para você, basta apenas ter um site como um cartão de visitas ou gostaria que ele atraísse mais clientes? Você sabe como otimizar um site? São exemplos. Agora, simulação de um atendimento. Se ele não tiver site, ofereça um. Apresente o portfólio de websites dos clientes atendidos pela Best Web Fest. Comente o fato de que os websites devem converter e não necessariamente ter um layout bonito. Muitas vezes os sites feios convertem mais do que os bonitos. Diga que a melhor fórmula é o site bonito e conversor. Se ele já tiver um site, verifique se é responsivo. Site ou layout responsivo, ou também conhecido como site flexível, é quando o site automaticamente se encaixa no dispositivo do usuário, PC, um celular ou um tablet. Um site responsivo muda sua aparência e disposição com base no formato da tela em que o site é exibido. Então, se o usuário tem uma tela pequena, os elementos se reorganizam para lhe mostrar as coisas principais em primeiro lugar. Em smartphones, a navegação do usuário fica difícil e limitada, tendo que usar recursos de zoom in e zoom out para ler a página na íntegra. Outros detalhes como botões e menus ficam fora dos formatos, pois não foram feitos para esse dispositivo ou resolução. Agora, se ele já tiver um site responsivo, verificar se ele já tem uma conta no Google AdWords. Provavelmente ele vai querer aparecer nas primeiras páginas dos resultados de busca da Google. Informe a ele que a primeira maneira é criando anúncios de links patrocinados usando o programa Google AdWords. Porém, esta é uma forma paga de colocar seu site nos melhores resultados do Google. A segunda maneira, e gratuita, utiliza técnicas de SEO para otimização de sites. Estas técnicas, criadas dentro e fora do site, ajudam a Google a considerar o seu site relevante para um visitante e, assim, posicionar o site na primeira página ou mesmo na primeira posição do Google. Se ele já possui uma conta Google AdWords, verificar se ele possui Google Analytics. Sem métricas não há gestão ou melhorias. Através de análises e relatórios mensais e acompanhamento de metas, e após visualizar números e resultados, fica muito mais fácil planejar. Verificar se ele possui uma página no Facebook, uma fanpage. Estar presente nas mídias sociais hoje é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Através das redes sociais, você poderá manter o relacionamento com seus clientes atuais, monitorar o que falam de você e prospectar novos clientes. Se ele já possuir uma fanpage, verificar se ele posta conteúdo frequentemente. A equipe Best Web Fest conta com redatores especialistas em textos persuasivos e social media, especialista em estratégias em mídias sociais. Agora, siga estes passos. Verificar se ele usa alguma estratégia para geração de lista. A Best Web Fest conta com especialistas nestas estratégias. Verificar se ele gera conteúdo para disparo de e-mail marketing. A Best Web Fest conta com redatores especialistas em textos persuasivos para o e-mail marketing. Prever budget, verba do cliente. A equipe da Best Web Fest não é composta por amadores. São profissionais responsáveis, especialistas em estratégias nos meios digitais, que irão planejar uma campanha com responsabilidade, sempre buscando retorno deste investimento para o seu cliente. Comprove que nossa solução atende às necessidades dele. Ensinar como esta solução trará benefícios e um retorno de valor maior do que o investido. Em outras palavras, você irá aumentar suas vendas com as estratégias de marketing digital da Best Web Fest e irá me pagar com o retorno deste investimento. Seja um pouco pessimista. Prometa um resultado sempre menor do que aquele que você acha que poderá ser. Ofereça garantias ao cliente. Fale sobre a seriedade com que a Best Web Fest trabalha. Ela preza pela excelência de seus serviços. Convertendo as características das soluções Best Web Fest em benefícios para o cliente. Qual é a diferença entre característica e benefício? Característica, o que o produto é, o que é inerente ao produto, seus atributos como peso, cor, tamanho e etc.
Benefício: o que o produto oferece de forma a satisfazer a necessidade do cliente. Necessidades e desejos do cliente são o que o serviço se propõe a satisfazer. Clientes não compram características, compram benefícios. Os vendedores precisam entender que os clientes não compram os produtos, mas sim os benefícios que irão usufruir ao adquiri-los. É preciso que o vendedor mostre ao cliente como ele se beneficiará ao fechar com você. Exemplificando, ele irá atrair mais clientes, irá fortalecer a marca e, consequentemente, obterá maior retorno sobre este investimento. Confira agora dicas para uma melhor argumentação com o cliente. Características versus benefícios. Benefícios vendem, características informam. O vendedor vende ideias. Os consumidores compram os benefícios que o seu produto ou serviço irá oferecer a ele. Procure se concentrar nos benefícios e usar as características quando for argumentar com o cliente. Demonstre entusiasmo ao falar das soluções. É importante ressaltar que as pessoas, em geral, são diferentes entre si. Portanto, cada um tem uma necessidade específica e isso requer do vendedor habilidades em pesquisar e descobrir qual é o benefício que o cliente procura. E para descobrir, você já sabe, use as perguntas abertas. Após identificar as necessidades, você saberá qual benefício ressaltar para convencer o cliente a fechar a venda. Neste momento, você tem duas metas: colocar na mente do seu cliente o valor do produto e criar o desejo para que ele feche com você nesta hora. Por exemplo, benefícios. O seu website vai abrir em todas as plataformas. O consumidor poderá acessar o seu site, seja através de um computador ou então pelo smartphone. Características. Além de um layout caprichado e um texto vendedor, nós desenvolvemos um website responsivo para a sua empresa. Apresente ao cliente as características dos serviços e convença-o ressaltando seus respectivos benefícios, ou seja, aquilo que o cliente vai ganhar ao adquirir nossas soluções. Veja a seguir palavras e frases que deverão fazer parte do seu repertório de argumentação em vendas. Adjetivos que expressam vantagens: qualidade assegurada, lucrativo, profissional, rápido, transparente, amigável, eficaz, em conformidade com as leis, pode ser desenvolvido no futuro. Benefícios potenciais: lucros crescentes, custos reduzidos, segurança no trabalho, economia de tempo, aumento de flexibilidade, mais facilidade no trabalho, satisfação do cliente. Boa reputação, boa imagem, que é igual a mais clientes. Verbos para deixar mais claros e traduzir em benefícios para o cliente. Desta maneira, você alcançará. Desta maneira, você aumentará. Isto dará a você. Isto compensará. Desta maneira, você evitará. Desta maneira, você economizará. Isto significará para você. Isto salientará. Isto reduzirá. Isto acrescentará. E uma dica: quando estiver apresentando as soluções, faça a seguinte pergunta a você mesmo: e daí? Em seguida, verbalize esta resposta. Isso fará com que você surpreenda seu cliente. Objeções. Agora vamos tratar das objeções. Provavelmente você irá se defrontar com vários tipos de clientes e alguns deles têm certas objeções que poderão impedir o fechamento de um negócio. Diante disso, um estrategista digital deverá estar atento a certas prevenções iniciais demonstradas por alguns tipos de clientes e, sobretudo, desenvolver uma técnica para lidar com elas. Primeiramente, aprenda a tratar uma objeção com respeito, demonstrando ao cliente que as opiniões dele são muito, mas muito importantes para você. Exemplos de objeções: eu vou pensar, é muito caro. Da última vez que eu estou muito satisfeito com o meu fornecedor atual. Volte a me chamar daqui a 3 meses.
As objeções são frequentemente mecanismos de defesa do seu cliente, ditas sem muito pensar. Você tem que ser honesto em suas afirmativas, o que só é possível se você tem convicção de que a sua oferta é melhor para os clientes do que quaisquer outras ofertas dos concorrentes. Tratando objeções. O primeiro passo: faça uma pausa. Apenas observe o seu cliente falar. Você deverá estar pronto para responder as objeções e contestá-las no momento certo. Por isso, escute seu cliente até o fim. Passo 2. Mostre o entendimento e faça perguntas abertas para confirmar se entendeu a dúvida do seu cliente. Manter sintonia nesta hora é fundamental. O cliente, enquanto fala, procura saber se você está preocupado com o problema dele. Ele quer ter certeza de que você irá fornecer a melhor solução para o negócio dele, otimizando o seu investimento e aí sim provendo o melhor ROI possível. Em outras palavras, não passe a impressão de que você só quer tirar o dinheiro dele, mas sim que você irá trazer resultados e aumento nas vendas. O terceiro passo: esvazie o cliente. Deixe ele expressar todas as dúvidas sem ser interrompido. Escute todas até o fim, mesmo que você esteja com a resposta na ponta da língua. O quarto passo: apresente contra-argumentos. Explicar que ele vai ter suporte e treinamento. Cite nossa videoaula que o ensinará a usar as ferramentas do marketing digital. Explique que existem fornecedores que dificultam a troca de processos, mas que a Best Webfest apresenta diferenciais. Diga que ele vai saber quando receberá cada serviço. Por exemplo, o motivo desta visita é justamente apresentar ao senhor as vantagens da nossa oferta, que o seu fornecedor atual não pode lhe entregar. Nunca fale mal de nenhum concorrente. O quinto passo: verifique se o cliente está satisfeito com a resposta. Pergunte se existem mais algumas questões que ele gostaria de ver respondidas ou se estas são todas as suas dúvidas. Confirme quais entre nossas soluções mais o agradaram. O sexto passo: confirme os detalhes. Sem indicar nenhuma opinião, demonstre que compreendeu as objeções. Na sequência, reformule estas objeções como suas perguntas, fazendo com que o cliente as confirme. O sétimo passo: convide-o para uma apresentação na empresa e marque outra reunião para a entrega do contrato. Erros típicos de reações a objeções. As objeções já foram ouvidas. Vendedores sempre irão se deparar com objeções parecidas. Cada cliente é único e, assim, trate cada objeção dele como única. Nos sentimos atacados e começamos uma estratégia de defesa porque queremos estar certos. Interromper o cliente e dar uma resposta imediata. Outro erro é utilizar muitos termos técnicos. Estas são somente alguns exemplos de objeções com algumas das respostas possíveis. Você deve construir os seus roteiros para trabalhar com as objeções mais frequentes em sua atividade de prospecção, adequadas ao seu perfil. Teste suas opções e meçam quais dão melhores resultados. Fique atento agora aos sinais de que o cliente foi convencido. O bom vendedor percebe a hora em que chegou ao ponto em que o cliente foi convencido. Ele irá demonstrar isso em sua linguagem corporal. Para saber mais sobre a linguagem corporal e identificar os sinais que o cliente irá fechar com você, veja agora a relação descrita por um dos líderes no conceito sobre linguagem corporal, o palestrante e coaching Kevin Hogan. Ele se sentar com as pernas abertas. Ele está tranquilo. É hora de o vendedor oferecer sem medo. Agora ele cruza os braços. Ele se põe em defesa. É o momento de apresentar as vantagens do produto. Ele põe as mãos atrás da cabeça. Ele mostra sua autoconfiança e superioridade. É o cliente quem está no comando e só ele fala. Ele inclina-se na direção do vendedor. Ele passa a confiar no vendedor. Este é o momento para prosseguir na finalização da venda. Cientes que o que acabamos de falar aqui se referem a estudos, é óbvio que na prática as coisas podem ser diferentes. O ideal é ouvir primeiro e oferecer as soluções depois, sempre perguntando para ter certeza. Mas é importante saber as técnicas para interpretar a linguagem corporal e criar a habilidade para lidar com todo tipo de pessoa. Demonstrando o lucro do cliente.
Afinal, o lucro é o grande propósito de toda empresa e é por isso que ele aceitou a sua visita, não foi? Você deve demonstrar ao seu cliente as estimativas de lucro em números. Por exemplo, verificar no AdWords o número de buscas para as palavras-chave do cliente. Calcular com um CTR de 5%. De 1 milhão você consegue 50 mil. Calcular uma conversão de 10% para deixar o e-mail. Calcular uma conversão em vendas de 0,1%. Se o produto dele der uma margem de R$10 mil com 5 vendas, isto significa uma margem de R$50 mil no final do mês. Diferença entre preço e valor. Um estrategista digital deve conhecer a importância do valor agregado ao serviço que vende. Na verdade, o conceito de valor é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma venda. Um serviço sem valor agregado será apenas mais um entre os outros, sem se diferenciar. Podemos agregar valor de várias maneiras, das mais criativas às mais tradicionais. Todos os processos de venda se baseiam em duas variáveis: diferenças de preço e valor. Preço, o quanto custa para um prospect adquirir o seu serviço. E valor, o quanto o cliente percebe que o seu serviço prestado trará de retorno. O valor deve ser superior ao preço cobrado. Preço não se mede só em dinheiro. O importante é sabermos que o conceito de valor não se forma no serviço. Ele é formado na mente das pessoas. Ele é a percepção que cada um tem do valor que determinado bem ou serviço possui. Quando ouvimos aquela frase, é caro, mas vale a pena, sabemos que aí temos um bom conceito de valor percebido pelo cliente. Na verdade, não é caro, pois o serviço vale pelo benefício que proporciona. A percepção do valor. Um vendedor só irá conseguir fechar um negócio após ganhar a credibilidade do cliente e fazer com que ele perceba o real valor do produto ou serviço oferecido. Ele sentiu que investiu em algo e não que gastou dinheiro com algo. Exemplo, a marca Zara vende calças jeans a um preço bastante alto e, mesmo assim, consegue vender mais peças do que uma outra marca que vende também calças jeans a preço bastante inferior. Neste caso, o consumidor enxergou o valor na calça jeans da Zara e, por isso, paga o preço oferecido, pois o retorno deste investimento está na qualidade do material, na sua durabilidade e o status que esse jeans proporciona. Um segundo exemplo, um consumidor Y vai a uma loja para comprar um liquidificador e encontra duas opções. Um liquidificador mais barato, com poucos postos de assistência técnica, e um outro liquidificador com um preço um pouco mais caro, mas com vários pontos de assistência técnica autorizada e bem localizada. Neste exemplo, se o consumidor Y levar o liquidificador de maior preço, o que o levou a comprar foi a percepção de valor e não o preço. Se o valor for superior ao preço, o produto é barato. Se o valor é inferior ao preço, o produto é caro. A venda é uma batalha entre preço e valor. Quanto mais benefícios agregados a um produto ou serviço, maior será o valor percebido. Você acha que quem vende mais é quem tem o melhor produto e serviço, ou então quem vende mais é aquele que oferece o menor preço? Um exemplo. Uma loja de roupas femininas estava com um estoque de vestidos que não conseguia sair da vitrine. A solução encontrada para vendê-los foi então apelar para a promoção. A gerente pediu a uma funcionária para que ela colocasse as etiquetas com os preços promocionais. Por distração, a funcionária errou o preço e colocou etiquetas nos vestidos com um valor superior ao preço original. O resultado é que todos os vestidos foram vendidos. O que aconteceu foi o seguinte: as clientes enxergaram valor naqueles vestidos em função do seu alto preço. Para elas, um vestido caro transmite mais status e significa ser um produto com mais qualidade. O que determina a vitória da marca é o que as pessoas pensam sobre um carro X, Y ou Z. O marketing é uma batalha de percepções. O marketing não é uma batalha de produtos e serviços. É uma batalha de percepções. A percepção é a realidade. Tudo mais é a ilusão. Fatores que diminuem o valor do serviço para o cliente. Um bem ou serviço que ofereça um prazo de entrega longo. Quando compramos algo, queremos usufruir dele o mais rápido possível. No caso de um produto ou serviço cuja entrega irá demorar, nos faz pensar em desistir da compra e buscar por outro produto ou serviço. Ausência de garantias. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de comprar um produto e depois descobrir que não funciona.
Por isso, passe segurança ao seu cliente, oferecendo a garantia de que a Best Web Fest é uma empresa séria, cujos profissionais estão engajados em atingir o grau máximo de satisfação dos seus clientes. Custo da mudança para outro fornecedor. Se um prospect já tem um fornecedor naquele momento e não deseja mudar por medo de um possível aumento de custos, mostre a ele que os resultados obtidos com a Best Web Fest poderão compensar futuramente e que compensarão o investimento feito nessa troca. Insegurança quanto ao resultado. Um estrategista de negócios deve esclarecer todas as dúvidas do seu prospect. Não deixe nada sem ser esclarecido. Se ele sentir que os resultados poderão ser não satisfatórios, ele não fechará com você. Lembre-se, jamais prometa o que não poderá cumprir. Falta de compreensão dos jargões, termos técnicos do marketing digital. Tenha em mente que ninguém é obrigado a conhecer os termos técnicos das ferramentas e estratégias de marketing digital. Veja o exemplo que darei a seguir. O ideal para você é PPC como uma alternativa ao SEO ou até um complemento à estratégia de otimização do seu site. Neste caso, se o cliente não conhecer estes termos, ficou complicado, né? Não vai entender nada do que você falou e não irá se interessar em continuar a ouvi-lo. Explique a ele na prática quais seriam os resultados do serviço que você está sugerindo. Por exemplo, o ideal a ser exibido nos primeiros resultados de pesquisa dos buscadores, como o Google, por exemplo, é investir em anúncios de links patrocinados. O Google AdWords é a plataforma de publicidade da Google. AdWords é uma campanha de publicidade online feita com anúncios compostos por palavras. Ficou mais fácil, né? Use termos que ele conheça. O seu cliente não é obrigado a saber nada. Baixa percepção de credibilidade. A apresentação de vendas precária demonstra a falta de conhecimento do negócio do prospect por parte do consultor comercial. Se o vendedor sabe menos do que o prospect sobre a internet, ele não terá argumentos para convencê-lo a investir em marketing digital, correto? A aceitação do preço. Você, estrategista digital, muitas vezes irá se deparar com clientes que irão adotar uma postura excessivamente pragmática antes de fechar com você. Eles exigirão o menor preço. Mas você há de convir que nem sempre o serviço que está oferecendo possui o menor valor do mercado. Quando isso acontecer, só existem 3 caminhos a serem seguidos pelo estrategista. O primeiro é desistir da venda, e nós não vamos fazer isso. O segundo é oferecer logo o desconto máximo, e não é muito bom. O terceiro é lidar com essa objeção. Os 2 primeiros irão reduzir a lucratividade da empresa e também machucar o seu bolso. Já a terceira alternativa, lidar com a objeção, embora um pouco mais trabalhosa, traz excelentes resultados quando é executada com cuidado. Se você conseguiu manter um excelente relacionamento com o cliente até então, o próximo passo, a aceitação do preço, ficará mais fácil. Mas antes de nos aprofundarmos mais sobre o tópico aceitação do preço, vamos estudar sobre a precificação, ou melhor, como se define o preço de um serviço. Como é definido o preço de um serviço? Precificação é um processo que define o valor dos seus serviços. Os serviços possuem características diferentes das encontradas nos produtos e afetam significativamente o preço. São elas: os serviços, por mais que sejam padronizados, variam de cliente para cliente. Os serviços não podem ser tocados, não podem ser vistos. Serviços são intangíveis. Os serviços são entregues no momento em que são criados, fazendo com que o preço mude em tempo real. Os serviços não podem ser estocados. Não é sempre que a avaliação da qualidade de um serviço se dá no momento de sua experimentação e fruição. Por exemplo, em um curso de inglês, a avaliação se dá um tempo após a realização do serviço. Como apresentar o preço das nossas soluções ao cliente? Importante, o preço deverá ser apresentado sempre no final da reunião. Seja hábil ao criar valor além das nossas ofertas. O bom vendedor apresenta seus serviços como algo que irá ajudá-lo a obter sucesso em seus negócios. O cliente não poderá pensar que vai gastar dinheiro com as soluções, e sim que irá investir em algo que irá alavancar o negócio dele. Faça seu cliente entender que ele não terá que abrir mão de algo ou gastar dinheiro para ter o serviço, e sim que ele terá o dinheiro investido retornando e até mesmo aumentando. Jamais demonstre que você concorda que o preço está alto. Deixe o cliente reagir primeiro ao valor informado para depois prosseguir com a negociação. Não
Não hesite em mostrar benefícios. Ele deve ser convencido de que preço é igual a benefício. O preço é o equivalente em dinheiro ao benefício adquirido. Informe o preço, mas não conclua a conversa dizendo que é valor de tabela. Todo mundo sabe que um pouco de negociação faz bem e podem trazer vantagens para os dois lados. E não seja apressado em dizer que analisará a alternativa, pois a expectativa do cliente em receber um desconto generoso aumentará imediatamente, dificultando o fechamento da venda no futuro. Sinal de compra. Muitas vezes, um consumidor pode estar interessado em fechar a compra, ainda que o preço esteja maior, mas só precisa de um toque a mais para isso. Uma técnica muito útil nesses casos é mostrar depoimentos de pessoas ou empresas que fizeram a mesma compra e compartilharam a sua experiência positiva. Isso faz com que o cliente se sinta parte de um todo e mais propenso a fechar a compra. Resistência à compra. Percepção de que é mais seguro não fazer nada. Falta de percepção de urgência para comprar a sua oferta. Falta de percepção do valor do produto ou serviço. A questão de preço está relacionada à percepção. O que é caro para mim pode não ser para o cliente. Se você acreditar que o seu produto ou serviço oferece soluções para os problemas do cliente, então confie no seu taco e mantenha-se firme na negociação. Razões táticas. O cliente já decidiu que irá fechar com você, mas para baixar o preço, fala que não vai fechar naquele momento. Redução de preço, descontos. Você não precisa necessariamente ter o menor preço para vender. Desenvolva um poder de argumentação que desvie o foco da conversa sobre o preço para valor. Por exemplo, o cliente diz: "O website de vocês está muito caro. Meu funcionário falou que sabe quem faz um site muito bonito por um preço bem menor do que o seu." E então, o estrategista em marketing digital responde: "Concordo que um site com layout caprichado, um belo design é fundamental. Mas só isso não basta. Nós queremos que o seu site atraia o público certo e que ainda converta esses visitantes em clientes." Muito importante, preço é o quanto custa. Valor é quanto o cliente está disposto a pagar. Questione-se: você está querendo vender serviços baratos ou serviços que atinjam resultados ao seu cliente? Você conseguiria jantar no melhor restaurante da cidade e que ao mesmo tempo fosse o mais barato? Pense nisso quando ouvir de seu cliente que o seu serviço está muito caro em relação ao mercado. Repetindo, preste atenção, desvie a conversa sobre o assunto preço e foque no assunto valor. Só dê descontos se estiver trabalhando com uma margem muito acima do preço real. Solicitação de desconto é um ótimo sinal de compra, por isso, não encare esta solicitação como uma ameaça. Se ele pediu desconto, é porque tem interesse em fechar com você. Então aproveite este momento e use suas estratégias para chegar até a conclusão do negócio. E quais são as consequências da redução de preço? Prejuízo e precedência. Tenha em mente esses fatores antes de aceitar reduzir o preço. Não se esqueça de que desconto é temporário. Obtenha compromisso do cliente. Busque alternativa que não seja o preço. Retire alguma das nossas soluções da oferta. Táticas psicológicas. A persuasão. Há pessoas que parecem ter o dom de convencer os outros sem que tenham que se esforçar muito. São capazes de pedir favores, de efetuar vendas ou de angariar fundos com aparente facilidade. Estas pessoas conseguem persuadir as demais. Por persuasão, entenda-se o uso de comunicação para alterar atitudes, crenças ou comportamento de outras pessoas. A persuasão é algo que todos, consciente ou inconscientemente, usamos ou é usada em nós diariamente. Não se trata de algo negativo quando usada com um bom propósito. De acordo com Robert Cialdini, professor da Universidade Estatal do Arizona, os 6 princípios da persuasão são: reciprocidade. Este princípio define que as pessoas estão mais dispostas a concordar com algum pedido quando lhes foi dado algo em primeiro lugar. Comprometimento. As pessoas se sentem mais confortáveis perante algo consistente com seu comportamento. Autoridade. De acordo com este princípio, a autoridade percebida do comunicador é um fator importante para que as pessoas se sintam dispostas a concordar ou a fazer algo.
validação ou prova social. Quanto mais popular for percebido ser um comportamento, maior será a tendência para que alguém se comporte desta forma. Escassez. A atratividade de um dado objeto ou serviço ou situação é inversamente proporcional à sua disponibilidade. Afinidade. As pessoas estão mais dispostas a ajudar ou concordar com aqueles de quem gostam, têm uma relação de amizade por quem se sentem atraídos ou consideram ser similares a elas. Em relação à área de vendas, por exemplo, as pessoas não compram inicialmente ideias, produtos, serviços, candidatos ou causas. Elas compram você. E por isso é tão importante ganhar logo de início o alvo em questão. Agora que você já sabe o que é persuasão, vamos rever alguns conceitos e veja como dominar estes termos a favor do fechamento de um negócio. Custo é igual investimento. Preço é igual a valor. Pagar é igual a investir. E não incluído quer dizer excluído. A nossa agência fecha, em média, 4 contratos por mês para melhor atender nossos clientes. No momento já fechamos 3, por isso este é o melhor momento. É melhor conversarmos na semana que vem, pois amanhã iremos atender a um cliente do mesmo segmento que o seu. Como nós não trabalhamos ao mesmo tempo com segmentos iguais, vamos aguardar uma definição. Considerações importantes. Regra: nunca ligue ou mande e-mail cobrando uma posição. Tenha sempre um bom motivo para isto. Exemplos de argumentos para justificar o seu contato. Na reunião de vendas, crie uma deixa para entrar em contato uma semana depois. Como, por exemplo, eu estou aguardando um artigo sobre um assunto que vai ser muito útil e assim que eu receber, vou enviá-lo a você. Em um telefonema, por exemplo, você poderia dizer assim: eu estou lhe telefonando só para atualizar o meu CRM. Não tenha pressa. Clientes que não interessam. A expressão clientes que não interessam é muito desagradável. Assim, esse é um processo que não é simples e nem muito popular, mas muitas vezes necessário, a fim de possibilitar um relacionamento mais próximo e duradouro com os clientes rentáveis. Por isso, procure concentrar a sua energia em clientes rentáveis, sem fechar as portas para os clientes sem o perfil desejado. Alguns exemplos de clientes que não valem a pena fechar em contrato. Cliente que barganha muito, dá valor demais ao dinheiro dele e vai exigir demais de você. É melhor não fechar o contrato. Empresas com muitos decisores, 13 sócios, por exemplo, dificultam qualquer decisão e atrasam todo o processo. Empresa muito nova que ainda não sabe exatamente o que quer, aumenta o risco de mudar de ideia no meio do processo. Cliente que enrolar demais para fechar, é melhor deixar de lado. Clientes que prometem, você vai entrar no nosso rol de empresas, nós somos a primeira do grupo. Cuidado com clientes que usam como barganha o fato de pertencer a um grande rol de empresas para fechar a um preço menor. Eles se utilizam da promessa que a partir deles, outras empresas do grupo irão querer fechar com você também. Cliente que concorda com tudo que você diz, entende tudo, acha tudo muito bom, mas no dia seguinte muda totalmente de ideia. Pode ser a presença de um influenciador oculto, um terceiro elemento. Fechamento. Dicas fundamentais antes de um fechamento. Proposta de negócios tem que ter prazo de validade. Caso contrário, um cliente chegará com uma proposta de 5 anos atrás, querendo o mesmo preço de antes. Nunca apresente para o cliente uma proposta final com o preço exato. Crie uma gordura de risco para retrabalhos, mudanças de planos, atrasos e etc. Busque amarrar o cliente em um contrato em que ele pague um valor mensal, R$ 1.500, por exemplo, onde você tenha um fluxo de caixa previsível e que não receba apenas por cada job. Não abaixe a cabeça perante clientes que desvalorizam o que você faz, mas também não seja arrogante. O melhor cliente é o que vê valor no seu trabalho. Se ele acha que o que você faz é fácil ou que qualquer um o faz, inclusive ele, o contrato já começou do jeito errado. A valorização começa na venda. Por menor que você seja, pense grande e haja como tal. Prometa menos do que de fato irá entregar. A satisfação é gerenciada pela relação entre a promessa e a entrega. Equalize as duas, mesmo que corra o risco de perder alguma venda.
Nunca prometa mais do que pode entregar. Esse ponto é muito importante. Nós chegamos ao final desta aula. Esperamos ter contribuído com o seu aperfeiçoamento profissional e, sobretudo, pessoal. E antes de terminar, um comentário. Em momentos de aperto econômico como o atual, o marketing das empresas costuma ser jogado para um segundo plano. Eis aí um grande equívoco, dizem todos os especialistas. É na hora daquele período de contenção de despesas, quando todos os empresários estão se escondendo, é aí que você deve aparecer e divulgar ainda mais o seu negócio. Espero que tenha aproveitado bastante a nossa aula. Vejo você na próxima. Bons negócios!